Então, vamos lá. É, Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos fazendo uma live aqui com a Hilary. Eu quero que ela mesma se apresente, porque o currículo dela é maravilhoso. E é um prazer tê-la conosco para falar sobre um tema tão importante e tão desconhecido, né, para os professores. Porque a gente não aprende isso na pedagogia, nem na psicopedagogia, nem na educação especial. E é um tema muito importante que todos nós deveríamos ter esse conhecimento, receber isso na nossa formação. Mas, graças a pessoas como ela, vem doar aqui o seu conhecimento e ajudar a gente um pouquinho, né? Porque na verdade é bem complexo, né, Hilary? Mas ela Sim. vai trazer aqui para gente um pouquinho dessa estrutura de como fazer o PIC, e aí ela vai explicar também o que que é PIC. Pode se apresentar. Boa tarde. Eu sou Hilary, eu sou dos Estados Unidos. Eu sou analista do comportamento, eu tenho 2 certificados internacionais de BCBA e EBA, e eu tenho licenciatura em ABA do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Eu traduzi o AFOS para português, e eu também sou membro do conselho da IBAL, a Organização Internacional de Análise do Comportamento. Tá? E você tem alguma dúvida específica sobre o PIC ou que é mais no geral? Então, pode explicar, né? O que que é o PIC? O PIC é o plano de intervenção comportamental, então eu vejo que muitas vezes nas clínicas, todo mundo, claro, que já montou um currículo para aquisição de habilidades do aprendiz. Em ABA a gente trabalha muito com crianças com atrasos de desenvolvimento, síndrome de Down e autismo. Enfim, no currículo tem todas as habilidades que essa criança está adquirindo, só que muitas vezes, quando eu peço os dados sobre comportamento problema, ninguém tem dados, nem tem registro, não tem, em especial, o que falta é o plano de intervenção comportamental, ou PIC. Ah, então, o plano de intervenção comportamental é uma lista de estratégias proativas para evitar comportamento problema e também estratégias reativas de como reagir quando você vê o comportamento problema. Então, infelizmente, não é de simplesmente acordar um dia e escrever o PIC. Não, geralmente nem dá para montar o PIC no momento que você fazer a avaliação inicial da criança quando a criança entra na clínica. O que acontece é que eu começo a tirar informações sobre o comportamento-alvo durante a avaliação, a entrevista inicial com os pais. Eu faço perguntas sobre o comportamento-problema e eu faço perguntas com a meta de saber mais sobre a função. Mas geralmente os pais não usam essa linguagem, não têm essa vista, então eu faço perguntas dirigidas para entender a função. Aí, quando eu conheço a criança, eu começo a montar uma definição operacional, ou seja, uma descrição do comportamento, e a partir disso, geralmente, só dá para realmente começar a tirar, de obter dados sobre esse comportamento quando a criança começa atendimentos. É possível ver esse comportamento já na avaliação inicial, mas às vezes não se vê naquele momento. Então, você começa a tirar dados quando a criança começar, dados de o que acontece antes e depois do comportamento, como que é o comportamento. E eu gosto de obter, tipo, entre 10 e 15 instâncias desse comportamento e o que acontece antes e depois do comportamento, antes de sentar para montar o pique. Então, e Uma pode ser... pergunta. É 10 a Sim, 15, você, 10 a 15 vezes, tipo, frequência daquele comportamento. Tá. isso, isso. Eu quero ter uma amostra boa para dizer, eu sei o que é esse comportamento, eu sei qual é a função desse comportamento. Então, e a gente chama esse processo de avaliação funcional.
que inclui observação da criança, dados das informantes, a entrevista com os pais, pode usar escalas de comportamento, tem vários. Eu gosto de sempre usar uma escala com os pais na durante a avaliação inicial da criança. Aí também dá para fazer algo que se chama análise funcional do comportamento. E mesmo que tenha um nome parecido, avaliação funcional é diferente do que a análise funcional. Avaliação funcional é o processo inteiro que contém tudo, pode incluir uma análise funcional. E análise funcional é quando você monta contingências programadas e você testa o comportamento entre várias condições para ver qual é a função. Assim, você pode fazer uma avaliação se é fuga, se é tensão, uma avaliação dentro das condições de brincar, com atenção, sem atenção, e assim por diante, para ver se você pegou boa tarde, se você pegou a função certa. E quando você tem uma hipótese forte sobre qual é a função do comportamento, você vai sentar para montar o PIC. Dentro do PIC, tem várias coisas que você vai alistar, você vai colocar aquela definição do comportamento, você vai anotar os precursores e você vai descrever para o aplicador ABA, tipo, e para qualquer pessoa que pode pegar o PIC, em qual momento você vai dizer que você vai marcar na folha de dados que começou uma birra agora. E quando você vai marcar que terminou a birra. Ou seja, uma birra para mim pode ser diferente do que a visão que você tem de uma birra. E cada criança é única também, né? Mas geralmente, tipo, a criança chora, fica choramingando, fica pedindo muito a mãe, a criança fica me empurrando. Então, em qual momento, com qual conjunto de comportamentos você vai dizer que, ó, isso não é mais um precursor, a criança está fazendo uma birra. Então, deixar essas informações para a pessoa aplicando poder marcar quando começou, tirar dados certinho. E claro que você deveria ter dados gráficos sobre esse Queria te fazer comportamento. uma pergunta, porque assim, aqui, né, tem alguns que já têm a pós em aba ou estão fazendo, mas quando você falou, né, de operacionalização, e aí agora você vem trazendo essa questão de dividir, né, onde que é precursor e onde já começa a birra, também a gente vai ver isso através da operacionalização. Qual respostas que são precursores e quais respostas que já estão iniciando, né, já uma escalação ali do comportamento que eu devo começar a registrar. Então, assim, Ah, como a gente trabalha com isso, você pode explicar o que que é, como que operacionaliza, o que que é isso, né, operacionalizar o comportamento? ok. Uns exemplos seria, tipo, muitas vezes eu coloco uma lista de precursores e eu digo quando a gente tem pelo menos 3 desses comportamentos juntos em uma birra. Ou para fulano é uma birra, ele choraminga muito, ele fica pedindo muito, mas só se torna uma birra quando ele se joga no chão, sabe? E é algo que é diferente para todas as crianças, nem todas as crianças se jogam no chão, por exemplo, mas geralmente para mim é um critério de um número ou a adição de um comportamento que geralmente é de uma magnitude maior do que os outros precursores. Ah, E uma ah, outra pergunta, quais são as escalas que você utiliza, né? Assim, só para o pessoal conhecer, né? Porque a gente precisa ter uma supervisão, ter conhecimento. E na análise funcional, qual que você faz? Porque tem aquela análise funcional que a gente faz testando cada função, né, separada, e tem a uhum. isca que você faz uma
sintetizado, né? Aham. Não, análise funcional é sintetizado. Avaliação funcional é o conjunto. Uhum. Mas qual que foi a primeira pergunta sobre... Foi sobre qual escala que você utiliza, Oh, geralmente, para fazer pergunta para os pais, porque assim, eu acho interessante a gente trazer, né, essas escalas e a gente conhecer, mostrar para os professores, porque vai dar uma noção de quais comportamentos são importantes, né, de perguntar, de observar. eu geralmente, para fazer a avaliação inicial da criança, eu uso a FAI, a entrevista, avaliação funcional, não me lembro exatamente qual que é a sigla, mas a sigla é FAI, eu não me lembro o nome. Mas isso tem perguntas dirigidas para saber a função do comportamento, mas depois disso eu uso ou FAST ou QABF. Muitas vezes eu prefiro FAST. Isso é só para saber sobre a função do comportamento e só para ter uma ideia, porque isso faz parte da entrevista inicial com os pais e vocês sabem, você não vai saber nada de certo até você conhecer a criança e você ver esse comportamento no momento. Outra pergunta foi sobre... Análise funcional, qual que você, se você faz a isca, né, ou se você faz aquela outra que é por função. A isca não, não tem o intuito de descobrir a função. Greg Henley que montou a isca, Isso. vocês sabem o nome da empresa dele? F, É análise para FTF é o nome da empresa dele, e isso significa que a função se dane. Tá? Então, ele, com a isca, a gente não vai saber a função e a gente vai fazer uma avaliação que não importa, porque no final das contas vamos colocar uma única intervenção. Da minha vez, SBT. Enfim, eu não trabalho com SBT, mas para fazer uma análise funcional, geralmente eu faço as condições de fuga, atenção, quais são as funções? Fuga, atenção, acesso e eu faço um momento de brincar livre também. Então, geralmente eu faço quatro, né? entendi. Você testa função por função, né? Exatamente, sim. Uhum. Tá. Aí pode continuar. É que Ah, você tava na parte que aí depois que você analisa, aí você começa a criar, né, uma lista de quando que uhum, são os precursores e quando a pessoa tem que anotar quando isso. realmente começou uma birra. Foi aí que eu te pedi para você explicar o que que era a operacionalização. Exatamente. E eu não quero ah, perder me perder nos detalhes, mas você também pode fazer uma cadeia de escalonamento, de agravamento. Ah, pode ser que em alguns casos você tem um comportamento muito mais grave e você vê que esse comportamento meio que tem níveis e tem momentos de precursor que dava para redirecionar durante o comportamento, às vezes dá para redirecionar em momento da crise que só se protege, né? Então, nesse caso, você pode montar dentro desses níveis e explicar para a pessoa que, que vai aplicar como reconhecer quando é uma crise e você só tem que esperar até o final que nada que você faz vai mudar o comportamento nesse ponto. Mas enfim, geralmente eu não faço isso. Geralmente o pique só tem precursores e quando começa o comportamento por si. Depois disso, eu vou colocar detalhes sobre a
sobre a severidade do comportamento, se é leve, moderado, severo, talvez detalhes sobre, é severo porque a criança não consegue acessar ambientes menos restritivos, a criança sofre socialmente, a família, sabe esses detalhes. Ah, Depois eu coloco informações sobre quando esse comportamento começou com 3 anos, começou durante o verão, começou depois das férias, e a partir disso eu vou colocar ah, estratégias proativas, e geralmente tem várias, porque tem vários jeitos de evitar o comportamento, mas eu coloco em categorias separadas estratégias que é para evitar o comportamento e estratégias que são para lidar com o comportamento quando começar. Então, tem várias coisas que eu vejo que eu fico colocando normalmente, assim, usar economia de fichas, apoio de primeiro e depois, uma rotina visual, economia de fichas, usa. Se é fuga, você vai colocar geralmente tipo momento do comportamento, diminuição de demandas com precursores, aprendizagem sem erro, dar opções. Aí, dependendo do comportamento e da criança, você vai mudar isso, dependendo da função, mas só para dar uns exemplos, aí com estratégias reativas de como lidar com o comportamento quando começar, você vai colocar, tipo, de repente você estiver usando o ignorar planejado, ah, ou a comunicação funcional, enfim, mas basicamente é isso. Mas a parte mais importante do PIC é que eu vejo que muitas vezes os pais não deram consentimento para os procedimentos que estão usados na clínica. E isso não deveria acontecer, porque tudo que a gente usa na clínica deveria estar escrito, alistado ali no PIC, explicado para os pais. Depois de montar o PIC, você vai marcar reunião com os pais, e você vai sentar e explicar tudo e trocar ideias, trocar programas, sabe? Não é a lei, a gente pode, eu não quero que você use extinção com meu filho. A gente podia usar, dar só um pouquinho de atenção, mas tem atenção diferencial. Ah, então, os pais deveriam estar cientes de tudo e assinar o PIC. Quando a gente mudar o PIC, também vamos conversar outra vez com os pais. E já aconteceu de eu começar com a criança e depois de um tempo a gente viu que, olha, esse comportamento está acontecendo para duas funções diferentes. Então, depois de uns meses, a gente acabou montando outro pique. Mas, enfim, não tem problema. É a mesma coisa, você vai sentar com os pais, obter a assinatura, e é um processo que está sempre em movimento. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Eu achei muito interessante que você, por exemplo, no caso de um aluno que tem problemas, né, vamos falar, comportamentos interferentes, aí ele já tem o PEI, né? Porque o PIC, ele é anexado ao PEI. Então, por exemplo, o PEI é um plano de educação, um plano individualizado, né, de ensino, um plano de ensino individualizado. Mas o que que acontece? Às vezes o aluno começa a apresentar comportamentos interferentes, que são barreiras, né, para a gente fazer esse ensino. E aí o AT ou o acompanhante, o professor de apoio, sei lá, tem vários nomes, né? Várias pessoas que acompanham essa criança na escola. Então ele já vai ter o pique pronto, porque os pais já vão ter consentido, né? Quais são as estratégias que vão ser utilizadas diante de tal comportamento, qual a reação
terapeuta, desse acompanhante, é o que ele vai fazer. Então, eu achei muito legal. Você trouxe aí as estratégias antecedentes e as reativas, né? Quando o Uhum. comportamento já começou, ou às vezes acontece também da criança não apresentar alguns precursores. Às vezes é tão rápido a latência, né, entre o estímulo, né, que evoca o comportamento do aluno, e aí é tão rápido que às vezes ele escala rapidamente, não dá tempo. O meu filho, Sim. por exemplo, ele tinha uma questão assim, quando ele tinha uma dificuldade, que ele percebia a dificuldade, ele não omitia precursor, ele escalava no último, assim, sabe? Ele jogava itens. Uhum. Então, ele Aham. tinha uma dificuldade, ele já olhava para o lado assim. Então, o precursor era a própria dificuldade dele. Se eu percebesse que ele estava tendo uma dificuldade, aquilo já era um precursor. Se eu não agisse antes, entendeu? Ele ia jogar itens. Uhum. Aham. Então, assim, Às vezes não tem precursor mesmo, e isso deveria estar escrito no pique, e a pessoa saber como evitar esse comportamento aí, porque não tem esse momento de precursor para deixar a situação mais leve, para evitar esse comportamento mais grave. e é igual você falou, conforme a gente vai ficando com a criança, você vai observando, olha, esse quando ele tem, quando tem essa situação, né? Esse contexto, diante desse contexto, desse estímulo, o comportamento dele escala, ou ele já tem diretamente tal comportamento. Então, o que que você vai fazer? Evitar que ele tenha dificuldade e fazer uma aprendizagem sem erros, né? Dar uma atenção maior, ter um cuidado maior ali para não acontecer da criança escalar. E, paralelamente, também fazendo já um ensino, por exemplo, eu tomava muito cuidado para o comportamento dele, ele não ter uma dificuldade grande e escalar. Só que o que que eu fazia? Colocava pequenas dificuldades no dia a dia, eu peguei uma pulseira para ajudar como pista visual, escrita ajuda. Uhum. E aí, no momento, eu punha dificuldade e falava para ele: pede ajuda. Colocava tudo junto. E aí, ele Legal. conseguiu. Agora, ele não usa mais a pulseira e ele não tem mais esses comportamentos. Então, assim, agora ele pede ajuda, agora já tem até um pouco de tolerância. Às vezes eu falo para ele: tenta mais um pouquinho. E se você fizer assim? Mas foi um Hum. trabalho, assim, que a gente tem que realmente, né, entender muito bem o que que acontece ali. Uma outra questão, você coloca para deixar bem claro para quem vai ficar com essa criança, a tríplice contingência, assim, bem descrito, por exemplo, a resposta, os estímulos antecedentes que geralmente evocam esse comportamento. Como que você estrutura, assim, eu falo assim, mais a estrutura física, assim, sabe? Você faz por uma tabela e aí você coloca ali a tríplice, coloca os antecedentes, a resposta geralmente, precursores e comportamento mais severo, e tipo as consequências que a gente pode dar, o que que a gente faz antes. Uma coisa importante é quando você montar o pique é pensar sobre a audiência. Ou seja, pensar sobre quem vai ler. Quando eu monto para a escola, eu tento deixar as coisas menos diaba, menos Menos assim técnica, né? técnicas. Uhum. Então você pode colocar alguma coisa assim. Eu não uso isso como padrão, mas eu acho interessante. E o que realmente me preocupa é que as escolas, nesse momento, não têm obrigação de fazer esses procedimentos, de montar um pé, de montar um pique. Não. E tem esses comportamentos acontecendo na escola, atrapalhando os outros aprendizes, atrapalhando a própria criança. E a escola, eu acho que não é de maldade, não é a prática. A Não, é escola. porque é a questão da formação mesmo. É igual eu falei para você, Aham. né? A gente não recebe essa formação. Só que aí, quando você vai atuar, eu vejo muito assim. Até esses dias eu vi um comentário que eu achei muito interessante. Uma pessoa estava falando assim que para atuar com comportamentos interferentes tem que ter várias formações, não sei o quê. Aí foi uma professora e comentou esse post. Ela falou assim: olha, nós estamos dentro das escolas e nós não recebemos essa informação, esse conhecimento, e nós estamos atuando com essas crianças. Então, a gente precisa, né, de conhecimento, a gente precisa saber, porque elas estão com dificuldade
e os alunos também. E realmente não é por maldade, mas por uma dificuldade em não ter esse conhecimento, e também não é porque elas não estão correndo atrás, porque elas estudam Aham. muito, muito. Só que ninguém conhece a aba na educação, entendeu? Ninguém conhece, ninguém sabe que a intervenção que você colocou para seu filho, isso não é engenharia, é algo que é fácil. Dá para ensinar uma pessoa a fazer isso. Dá Sim. para. Menina, posso dar uma contribuição? Eu não Fala aí, tô Lilia. Lilia apareceu. rapidinha. Tô péssima aqui, mas dá para falar. É, tem um vocabulário que eu acredito também que a gente tem que se aproximar. Eu sempre digo assim: a gente usa estratégias que funcionam para ensinar nossos aprendizes, certo? Então a gente Aham, sabe que funciona. E aí eu falo que existe uma dificuldade muito grande entre o analista do comportamento usar essas estratégias que funcionam para ensinar tanto pais quanto a equipe multidisciplinar e também a escola. Geralmente, o que, que o analista do comportamento faz? Ele dá instrução direta, ponto. E uhum, esquece de outras estratégias que tanto funcionam, né? O BST, Behavior Skill Training, a gente é modelagem, a gente é modelação, tal, tal. Um monte de coisa, vídeo modelação que a gente sabe que funciona. Quando a gente chega na escola, quando o analista do comportamento chega na escola, ele esquece de todas essas estratégias, faz um plano de ensino individualizado, um PTS, um PIC, o nome que a gente quiser dar, e leia aí. E usando uma linguagem que, de primeiro momento, afasta essa audiência. aham, Existe um vocabulário na escola que eu acho bem legal a gente trazer, que é o plano de guarda. uhum, Isso é um vocabulário dentro da escola. Existe também na escola o diário de bordo. Então, uhum, existe um vocabulário que, se a gente tomar posse, se a gente se apropriar, e não precisa falar tato, mando, intraverbal, a gente chega lá e fala: que legal, vocês construíram um plano de guarda. Olha, que bacana. Vamos, vai, uma coisa bem generalista, que a criança seja capaz de ser autônoma, por exemplo. Poxa, que uhum. legal que vocês colocaram isso. Como que a gente pode fazer isso de forma que a gente consiga enxergar? Olha, o que, que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois? E, de alguma forma, vai se aproximando desse espaço, vai compondo ferramentas para esse professor conseguir dar conta dessa descrição, que é operacionalizar, e É. muitas vezes você nem precisa falar de aba, né? Isso, Exatamente. né? É, E é é isso que a gente, importante. quando a gente chega como arrogante nesse espaço, achando que a gente é o único que sabe, eu até brinco assim, eu amo análise de comportamento, amo, 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 é minha vida. Assim, enquanto mãe, né? E enquanto profissional também. Mas eu não posso jamais desprezar todo o conhecimento empírico daquela pessoa, né? De chão de escola, e não posso desprezar que uma pessoa, mesmo sem conhecer comportamento, sem estudar comportamento, ela dá conta de 30, 35, na Aham, verdade. exatamente. São ótimas, né, Lili? Né? E aí, às vezes, um analista do comportamento, de um para um. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? Olha, hoje ele está muito desorganizado, a gente vai terminar a sessão antes. Não dá conta de um para um. E a professora ela dá conta, tem que dar conta daqueles 35, todos os desafios e todas as variáveis não controladas que é o espaço escolar. E aí eu Aham. falo, pegar esse professor com toda essa formação, todo esse conhecimento empírico, empoderá-lo com análise de comportamento, a gente só pode dar sucesso, né? É bem isso. É Sucesso na isso certa. exatamente. É muito importante quando a gente aborda a escola tentar criar uma linguagem partilhada, mostrar que respeitamos o trabalho que a escola está fazendo e que queremos trabalhar juntos É para uma ajudar. parceria, né? Exatamente, é uma parceria. Não é Somos um time, concorrência, né? exatamente. Ah, Mas, ao mesmo tempo, eu acho também muito importante que a gente só espalha essa ideia de que uma criança que está mostrando comportamento problema na sala de aula
independentemente de diagnóstico, precisa de um plano de intervenção comportamental, precisa de níveis de suporte. Então, a gente tem que criar essa vínculo com a escola e tentar mostrar para a escola que é importante ter essa ferramenta. E, na verdade, isso vai agilizar a vida da escola também. Então, enfim. A grande questão é o seguinte, que eu acho que se as escolas, igual a gente está fazendo, né, essas lives e trazendo análise de comportamento, entender que existe uma ciência que pode ajudar, né, e elas começarem a entender e aceitar, porque a gente sabe que algumas pessoas, né, elas não aceitam alguns municípios, tem alguns lugares que eles não aceitam, né, eles acham que tá virando um ambiente terapêutico. Mas Uhum, todo lugar que tem comportamento, que tem ensino, a gente está ali, né, para poder fazer intervenções que são necessárias. Não é um uhum, modelo médico, mas é um modelo de ensino. Você está ali protegendo a criança de algo que ela pode machucar alguém, e também ensinando as habilidades que são necessárias para ela estar nesse espaço. Porque a escola é um mini uhum, mundo, né? Ali ela já começa a conviver com outras pessoas, a ter desafios. Então ali ela apresenta muitos comportamentos e o ambiente é muito desafiador para ela. E a gente tem que uhum. ajudar essa criança. Então, quando a gente começa a entender que tem uma ciência que pode fazer isso pela gente e ajudar nesse planejamento, aí tudo dá certo. Exatamente, exatamente. Ah, Gente, tem alguma dúvida? Então, o que a Hillary falou agora que é interessante, que é uma criança que está apresentando qualquer comportamento que seja barreira de aprendizagem, já me justifica um plano desse, né? Então, isso que é interessante, né? A gente tem uma nota técnica 4 que diz que para ser público a educação especial, a pessoa não precisa ter laudo. Então, a gente está vendo uma criança que está trazendo dificuldades, que são barreiras de aprendizagem, ponto. E aí eu vou utilizar aquilo que tem maior evidência, que vai facilitar o processo de aprendizagem. É, e é essa cultura escolar que a gente quer ampliar, né? Validando todos os saberes, né? E ensinando que existem outras possibilidades, igual o suporte PBIS, né? Suporte uhum, positivo comportamental. Que o nosso maior problema é a indisciplina, né? Então, existe algum modelo que a gente pode utilizar e que teve teste, que alguém utilizou antes, que mostrou que tem eficácia. E eu acho que esse é o começo para a gente chegar nesse espaço escola, né? De mostrar, exatamente. olha, né? Como diz o Lucelme, a gente sabe, infelizmente, tanta moda na educação, moda disso, moda aquilo, que às vezes os professores estão desensibilizados mesmo e acabam desacreditando, né? E eu acho que a gente tem essa grande missão mesmo de mostrar que funciona, né? Ó, funciona aqui, funciona lá, e utilizando a própria cultura escolar, como o PPP, o diário de bordo, o que eu falei agora que a gente usa muito aqui em São Paulo, que é protocolo de conduta, né? PIC a gente Aham. usa mais como PEI. O PIC, plano de intervenção comportamental, a gente não separa muito do PEI, a gente utiliza mais essa nomenclatura. E de protocolo de conduta, quando você nomeou como PIC, né? Pode E chamar de outro nome, não tem problema. O problema é de ter é, esse recurso, né? eu E, falei até para as pessoas lembrarem. uhum. Ah, Tem legal. uma perguntinha aqui, Hillary. Ok. Só Oi? fazer ela, que aí você já pode sair, que ela vai buscar a filha dela 15 para 6. A Camila Costa, ela fez uma Ah, tá pergunta. bom, então. Eu tô Ah, aqui falando. desculpa, Lili, você estava falando. Você ia continuar mais alguma coisa?
Imagina, pode ficar em paz aí, não. Eu tô atrasadíssima aqui também, mas fica em paz, vai lá. Tem só uma pergunta da Camila aqui, que ela pergunta assim, ó, seriam critérios decididos e observados pelo próprio analista? Ele que vai definir quais são os comportamentos precursores? Exatamente. Eu não diria que é simplesmente pela própria analista, porque eu nunca montei um pique sem a ajuda dos pais ou que conhecem mais o filho e também do aplicador. A gente vai trocando ideias, a gente vai mudando a definição, a gente vai reparando, ó, tem essa outra função. Quem vai definir quais são os comportamentos precursores? Eu acho que precursor por si geralmente é algo observável, que, olha, dá para ver que esse comportamento só acontece, só fica uma birra quando a criança começa a gritar, quando a criança se joga, quando a gente vê que os precursores chegaram num ponto que você fica com vergonha no supermercado, sabe? Toda criança pede biscoito, mas quando ele se joga no chão, nossa, chegou a birra. Ao mesmo tempo, pode ser que isso seria um pouco arbitrário quando você defina que começou a birra, mas com o seu exemplo também não é todo comportamento que tem precursor. Então, basicamente chega a ser a decisão final do analista para definir quando começou o comportamento por si, mas geralmente uma conversa e muitas vezes é claro quando começou realmente. Ah, ah, uma outra coisa que eu quis dizer que, infelizmente, o que acontece muitas vezes nessas escolas é que a criança fica mostrando o comportamento problema, até machucando ele mesmo, ou as outras crianças, assustando as outras crianças. E, infelizmente, outros pais ficam com esse olhar que inclusão não é uma coisa boa. Está atrapalhando meu filho. E quando a criança está se machucando na sala de aula e fica só desfiando papel para passar o tempo, isso também vai dar aos pais dessa criança a ideia que a inclusão não funciona. Então, quando a gente chegar ao ponto que as escolas vejam que, olha, a gente tem que ter um plano, a gente tem que explicar para os pais o que é o plano, o que estamos fazendo. Quando chegam no ponto que dizem, olha, não vamos esconder mais o fato que está acontecendo agressão na sala de aula. A gente vai reconhecer isso e fazer algo sobre isso. Ah, como falei, nos Estados Unidos, a gente tem 4 níveis de suporte: imersão total, inclusão, a criança fica na sala de aula, inclusão com AT, ou a criança pode ir para a sala de recursos só para tal disciplina, ou a criança pode passar a maior parte do tempo na sala de recursos, ou passar somente uma ou duas aulas na sala com as outras crianças. Então, existem esses níveis, e quando a gente consegue aumentar a percepção das outras pessoas que a gente deveria pensar nesses níveis, eu acho que vai ficar óbvio que é a partir do plano de educação individualizado e o plano de intervenção comportamental que a gente vai ver qual nível de suporte é mais interessante para essa criança. A gente vai ter metas anuais que a criança precisa cumprir para a escola mostrar que, olha, inclusão desse formato individualizado para seu filho está funcionando, é isso que aprendemos esse ano. Olha, o comportamento tal diminuiu até esse nível. Então, é só a gente puxar mais a conversa. Onde encontro sobre esses níveis para ler? Bom, eu
Eu achei poucas coisas na internet. Nós falamos sobre isso na outra live, né, É. Hillary? E você acredita que a live nós perdemos? Teve um Ah, problema no computador. Nós falamos tudo sobre isso, como que é estruturada, né? Educação especial nos Estados Unidos. Não é educação especial, né? A educação, aham. né? Eles E eles fazem chamam, essa. infelizmente, eles chamam do mesmo nome de inclusão. Então, não é só, a gente precisa usar tal método, também é chamado inclusão, mas é inclusão individualizado. Um, mas eu vou passar os nomes dos níveis de suporte e aí você pode pesquisar. Vocês falam inglês? Ah, eu não Não. vou, Mas eu se não vou você saber. quiser me mandar, se você quiser me Eu mandar vou te no mandar. WhatsApp, porque a gente traduz, né? Aí você Uhum. manda e a Uhum. gente procura e traduz. Ok, legal. Aí Porque, infelizmente, eu em mando lá no português grupo. eu não conheço, mas deveria existir. Eu vou te passar em inglês para a gente montar alguma coisa. Tá bom. Olha, muito Uhum. obrigada. Ela tem que sair agora 15 para 6 para buscar a filhinha. É menininha? Dois, menino e menina. Ah, o casal. Então, Uhum. muito obrigada. Nossa, eu queria agradecer muito pelas dicas. Eu que E agradeço. aí, me Uhum. manda os materiais depois, eu vou compartilhando com o pessoal. Gente, a Hillary, ela tem esse curso, né, sobre aba na escola, né, Hillary? E ela Isso, tá dando isso. supervisão também. Aham. E Então, precisar, é qualquer só eu coisa chamar ela no pode Instagram. entrar em contato. Se você quiser escrever teu Instagram aí, é projeto aba. Se você escrever pro pessoal, Projeto Aba Hillary Worm. Eu não me lembro o que é na Insta, eu não decorei. eu acho Ah, que é isso mesmo. Eu aham, vou colocar o teu, a hora que eu gravar a live, eu já deixo salvo o teu Instagram pro pessoal te procurar, tá bom? tá certo. Nossa, muito Muito obrigada. Eu gostei muito dessas dicas que você deu. E, nossa, não tem palavras aí para agradecer essa dedicação, o seu de tempo, nada. de doar conhecimento pra gente. Muito obrigado, pessoal, também que esteve aqui presente. Obrigada pela oportunidade, porque eu acho são conceitos muito importantes de espalhar. Obrigado pelo tempo e atenção. Ai, nós que agradecemos. Gente, uma boa tarde aí, já estamos caminhando para a noite. Tchauzinho, fica com Deus.